Abra a tua palavra, por gentileza, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. É isso mesmo. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Eu dou minhas boas-vindas ao pessoal da internet que está nos assistindo. Deus os abençoe. Como temos falado, nos ajude em algumas questões, você que está na internet. Primeiro, dá o seu like aí, o tal do joinha. Isso impulsiona o algoritmo do YouTube para que mais pessoas assistam esse conteúdo. E o YouTube vai entender que isso é relevante. E com certeza a palavra de Deus é relevante, não é mesmo? E também compartilha, se você puder compartilha. A gente tem tantos grupos de WhatsApp. Eu mesmo participo de uns 10, né? Então se você pode, compartilha. Às vezes a gente compartilha uns memes aí e tal. Compartilha a palavra de Deus. E sejam todos bem-vindos. Dedique um tempo de atenção, esses próximos minutos, com muita atenção à palavra. E eu tenho a convicção que o Senhor vai falar conosco, amém? Então, segundo livro de Samuel, capítulo é o 21, do verso 15 em diante, versículo 15 em diante. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Oremos. Pai, a tua palavra está posta mais uma vez. Usa a minha vida, que o Senhor trate com os meus irmãos e a sua palavra que é viva, eficaz, surta efeito. Aqueles que nos assistem em tempo presente agora, ou assistirão dias ou anos depois, a tua palavra continuará sendo viva. Então eu peço, fale conosco, tire as distrações, os pensamentos do que faremos daqui a pouco, e que nosso corpo, alma e espírito esteja aqui, no mesmo local, em nome de Jesus. Amém. Tem coisas importantes na nossa caminhada cristã, para que a nossa vida seja saudável. Se puder trazer uma água, por gentileza. Essa tosse não tá tudo bem, viu, gente? Eu acho que é algum tipo de alergia. Eu estou bem, tá bom? Dizia eu que existem coisas na caminhada cristã que tornam ela mais saudável ou mais contaminada. A gente caminha na vida servindo a Deus. Você tem algumas opções nessa caminhada. Você tem a opção de escolher entre uma vida saudável, obrigado, querido, ou uma vida pesada. Uma vida saudável ou uma vida doente, cristã. Uma vida saudável, cristã, uma vida inconstante. Pastor, dá para eu ser cristão e ter uma vida adoentada, pesada? Infelizmente dá. Converse com alguns, talvez olhe a sua própria vida. Eu sou de Deus, eu creio em Jesus, eu sei que Ele é vivo, eu o sirvo, mas a minha vida está tão pesada, está tão sobrecarregada, está tão dura, está tão doente, espiritualmente falando. Então dá. Mas se alguém te perguntar, te sabatinar, você crê em Deus? Essa pessoa, você vai falar, sim, eu creio. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim, eu creio. Mas a minha vida não está saudável, uma vida que flui, sabe? Brilho nos olhos. Como diz Salmo 51, Davi, quando não estava com uma vida saudável, cristã, aqui ele estava, mas quando ele não estava, no Salmo 51 ele fala, restitui a alegria da salvação, não é o que ele fala? Então dá para um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ter uma vida cristã, não alegre, infeliz, dá. Você vai descobrir hoje, que isso é meramente uma escolha que você faz. É você que escolhe isso. Não é passe de mágica algum. Não é responsabilidade direta de Deus. É claro que Deus está no controle de tudo. O Deus que manda é o Deus que ajuda a cumprir. É fato. É o Deus que dá vida. É o Deus que dá palavras como essa. Mas existem coisas que é da nossa responsabilidade. Então você pode escolher entre a vida do ladrão da cruz. Sabe a história do ladrão da cruz? Que nós sempre referimos o ladrão da cruz como uma história bonita. E mas é uma salvação de última hora. Esse homem não tinha certeza da salvação dele.
até estar pendurado numa cruz. Olha que morte horrível. E pendurado numa cruz, ele desperta, ele se toca. Ele vê que Jesus é Deus de fato. Aí ele fala, lembra-te de mim no seu reino. Aí ele fala, você pode escolher ter uma vida assim. Inconstante, distante, sabotando a sua fé. E quem sabe lá no fim das contas eu sou salvo. Quem sabe na última hora eu me arrependo. É uma loteria muito grande, não é? É um risco muito grande. Você deixar para se preocupar com a sua salvação, com a sua vida na última hora. Então é bonita a história do ladrão, de um lado, que Jesus é gracioso, ele salva de última hora, mas é muito arriscado nós vivermos assim. É ou não é? É muito, eu não quero viver assim. Eu prefiro ter a vida de Jeremias, que foi chamado desde o ventre da mãe, não a vida exatamente a dele, que foi meio difícil, mas o chamado que ele teve, desde o ventre. No meu caso eu me converti 15 para 16 anos, não tive esse privilégio. Mas uma vez que você se converte, que você zera a sua vida, desceu no batismo, você zerou a sua idade, vamos colocar assim. Busque uma vida saudável com Deus. Uma vida sem contaminações, e é possível. É totalmente possível. Essa história nos dá esse esboço. Então você pode escolher. Eu sou o ladrão da cruz, ou eu sou Jeremias, ou Davi, ou alguém que teve uma vida plena com Deus. Que vivência esse ladrão da cruz teve com Jesus? Só no paraíso, glória a Deus. Mas que experiência esse cara teve com Cristo na terra? Nenhuma. Você pode escolher ouvir essa palavra hoje e ter uma experiência diferente, uma vida saudável, ou é mais uma mensagem? É mais uma mensagem, são escolhas que a gente faz. Então você pode escolher entre ter uma vida com medo, uma vida inconstante, uma vida sem certezas. Se eu fizer um quiz aqui agora e te perguntar, olhando nos seus olhos, você crê que você é salvo? Talvez os calvinistas dirão que sim, porque ele é um eleito. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que Deus é com você mesmo, agora? Ou Ele é só porque alguém está falando? Você pode ter uma escolha de uma vida terceirizada com Deus ou uma vida direta com Ele. Falávamos sobre isso quinta-feira, sobre intimidade. Em ver Jesus como uma pessoa ou ver Jesus como uma instituição. E aí, será que de quinta para cá, quem ouviu a palavra, você fez alguma coisa para mudar ou não? São escolhas, gente. São escolhas que a gente faz. Eu busquei fazer algumas coisas, porque a palavra também me sacudiu. São escolhas. Então, quando eu olho para esse texto, eu descubro um homem, que é Davi, que já está velho nesse texto, já aprendeu muito sobre a vida, já estava numa caminhada com Deus de muitos anos, e ele deixa alguns aprendizados. Quer ter uma vida saudável? Vamos para alguns aprendizados então, rapidamente. O primeiro aprendizado, constância. Diga comigo, é só para eu ouvir um pouco vocês. Constância. Nós precisamos ter uma vida constante. Davi tinha. Ele aprendeu a duras penas, é fato. Ele aprendeu a ser constante. Quando você vê nesse texto que os filisteus de novo intentam guerra contra Davi, contra Jerusalém, Davi está muito velho. Mesmo velho, ele veste a sua armadura com mais dificuldade, ele já não tem a mesma habilidade de sempre, ele não tem mais a sagacidade de sempre, ele está velho. Mas ele monta num cavalo, ele lidera as tropas, talvez ele nem precisaria ir, porque afinal ele está velho, o reino está consolidado. Se você ler a história dos valentes de Davi, um valente de Davi matava mais de 1000, olha só. Então, será que Davi precisava estar na frente de batalha? Ele aprendeu que sim, que o chamado de Davi também era ser um guerreiro, era ser um líder, um frontman, um líder de batalha. Então ele mesmo velho, cansado, monta no cavalo e vai. Sabe por quê? Porque ele era constante. Porque quando Davi era jovem, isso, se você voltar umas páginas, me permita não ler, mas você pode estudar na sua casa, você conhece essa história. No mesmo 2 Samuel, eu acho que é o capítulo 11, o adultério de Davi e Batseba ali, ele está jovem, jovial, e a Bíblia diz em 2 Samuel 11 que era tempo de batalha, era a época que os reis iam para a batalha, e Davi não foi. Ele foi inconstante. Dali, ele olhou uma moça tomando banho, ele adulterou,
Ele peca e vira uma desgraça, desculpa a palavra, a família dele. A partir dali, a espada nunca se aparta da família de Davi, por causa de uma decisão inconstante. O que ele deveria fazer, ele não fez. Então a inconstância nos traz danos, gente. Então Davi aprende a ser constante. Ele fala, eu estou velho, eu estou cansado, mas eu tenho que liderar a batalha, eu vou montar no cavalo e eu vou. Igreja, você pode colocar como matemática isso. Isso é matemático que eu vou falar agora. A constância traz resultados. Ponto. Uma pessoa constante tem resultados na vida. E ponto final. Ponto. Aplique em qualquer área. Hoje eu quero falar de chamado, de vida com Deus. Eu estou falando de igreja, mas qualquer área da sua vida. Você nem precisa ser o melhor. Você não precisa ser nem o mais qualificado. Se você começar sendo constante, pegar uma coisa e ir até o final, ser perseverante, você tem resultado. Por exemplo, se puder projetar aí 1 Coríntios 15, 58, eu não mandei, desculpa, eu não mandei os textos hoje para eles, né? Mas se você puder ler na sua Bíblia também, 1 Coríntios 15, 58, eu vou até recitar, porque eu cito muito essa passagem, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O que diz 1 Coríntios 15, 58? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você é constante, a Bíblia tem uma promessa para você. Você está firme aí? Não estou dizendo que você está forte ou cheio de todas as convicções do mundo, mas você está constante, abundante na obra do Senhor. Então o que você fizer para Ele, o que você fizer nele, a Bíblia diz que não é em vão. Amém? Você consegue crer nisso? Isso me consola. Quem é constante tem resultado e fato. Fato. Isso não é talvez, não tem. Gálatas 6:9, por gentileza. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, não é isso? Porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos, não é? Olha lá. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você é constante em cumprir o bem, o que Deus mandou, são sementes, você vai colher. Então se você está aí plantando na obra, fazendo, e parece que o resultado não está acontecendo, você só tem uma função, continua plantando. Você só tem uma coisa a fazer, continue guerreando. Vamos parafrasear com a história de Davi, monte no seu cavalo e vai para a guerra. Mas eu estou cansado, mas eu estou velho, mas eu acho que minha época já passou, eu acho que já foi. Não foi. O Senhor usou um monte de gente velha, um monte de velhinho. É Moisés, é o Davi aqui, começa novo, mas continua usando velho. O Ernesto fez assim, ó. Sou eu. Não é assim? Não tem idade. É a Sara que tem filho com 90, Abraão tinha 100, não é isso? Não tem essa com Deus. Deus pode te usar poderosamente agora. Você só precisa de uma coisa. Isso não depende de Deus necessariamente. Você pode pedir forças a Ele, mas você só precisa ser constante. Começou uma coisa, termina. Falou que vai, vai. Falou que não vai, não vai. Falou que vai fazer, faz. Seja constante. A gente vai iniciar mais um ano. Parece que as pessoas estão esperando virar de dezembro para janeiro, como se fosse um passe de mágica. Aí sim, quando virar de dezembro para janeiro, aí eu vou para cima. Aí começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, já não estou mais lá. Já não estou fazendo. Projetos inacabados. Sonhos bloqueados. Por quê? Porque vieram filisteus na sua vida? Vieram empecilhos na sua vida? Um gigante chamado Esbibenob veio na sua vida aí para te ferir? É isso mesmo? Esteja na batalha. Amém? Seja constante. Não pare. Isso não depende de Deus. Isso depende de você e de mim. O que o Senhor fala em Apocalipse? O que Jesus fala para João escrever? No final de cada advertência ou de cada elogio, assim, a cada igreja. Aquele que perseverar até o fim terá essa recompensa. Aquele que perseverar até o fim terá essa. O que ele diz em Mateus 24? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Constância. É uma escolha que a gente tem. É uma escolha.
A pessoa constante, ela se identifica no reino. Como é que eu explico isso? Você se descobre. Você nem precisa saber direito qual é o seu chamado, de verdade. Você nem precisa saber direito, meu Deus, o que Deus quer de mim? Eu não sei se alguém tem essas dúvidas. O que Deus quer de mim? Sabe o que você precisa fazer? Levanta e vai fazendo. Vai sendo constante. Começa e vai. Por que que o Senhor fala, por exemplo, para Josué? Capítulo 1 lá. Ele fala umas 3, 4, 5 vezes. Seja forte, corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Tipo assim, se levanta e vai. Aí Josué começa, ele nem tinha noção o que ia acontecer com ele. O cara derrota mais de 32 reis. Ele entra na terra prometida como uma retroescavadeira, assim, arrebentando com todos os inimigos. Mais de 32, pesquise lá. E é sol que para, ou sei lá o que acontece lá. E é dia que se estende, é milagre que acontece. Se alguém entrevistasse Josué, eu falei José, né? Josué. Antes, Josué, e aí, você tem noção, voltasse no tempo, que você vai derrotar 32 reis? E tal? Ele falou, não, eu estou morrendo de medo, estou substituindo Moisés. A minha referência. Moisés um dia desceu do monte, a face dele brilhava. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas Josué nos deixa uma lição: constância. O homem era constante. Moisés estava lá nos acampamentos buscando Deus. A Bíblia diz que o moço Josué ficava lá considerando essas coisas. Perto de Moisés. Meu Deus, esse homem aí eu preciso estar perto desse cara. Isso é constância. Caleb, anos depois, sendo velho, ele fala, eu estou com a mesma força, com o mesmo vigor. Noé, pensa, você fazer uma arca. Num ambiente inóspito praticamente, adverso. Ele e a família deles eram os únicos piedosos na terra naquela época. Faz aí uma arca. O quanto de chacota durante quase um ano aí fazendo essa arca. Qual é a diferença de Noé para a gente? Constância. Constância. Deus chama, Abraão. Deus aparece a Abraão. Ele nem conhece Abraão ainda. Abraão nem conhece Deus direito. Deus fala, se levanta, sai da sua parentela e vai. Ele só vai. Constantemente. Ele só vai. Sabe o nosso problema? Nós queremos todas as respostas. Nós queremos saber o final. Quem aqui já brincou de cruzadinha? Eu amo. Sabe cruzadinha? Alguém? Só eu, gente. Tem alguém vivo aí? Ai, que bom. E quem aqui tem a coragem de falar que foi ver a resposta no final já? Essa aí eu não faço. Só quando eu não conseguia. Mas eu não me conformava. Nós somos assim. A Camila gosta de assistir umas coisas. Quando eu vejo, ela está lá pesquisando o que vai acontecer no episódio tal. Fih, assiste. Eu gosto de ver. Assiste, aí você vê aquela surpresa, não é gostosa? Assim é a nossa vida. A gente quer ver o final. E Deus quer trabalhar no processo. A gente quer ver o resultado. E Deus quer trabalhar no processo. Acredite. Os processos de Deus são mais importantes que os resultados. A gente não sabe o resultado. Moisés trabalhou e morreu olhando a terra prometida. Ele nem entrou, porque ele foi para outra terra prometida. Entendeu? Ele foi para outro lugar. Para ele falou, agora eu vou entrar e arrepiar com todo mundo aqui. Moisés não entrou. Quem entrou foi Josué. Constância. Você pode se identificar no reino de Deus. Quando você começa a fazer as coisas que Deus te manda, mesmo sem saber ainda, começa a se desenhar o seu chamado. É na caminhada, gente. É na caminhada que você descobre o que Deus quer de você. É só caminhando. Você pode fazer cursos, você pode fazer e deve. Teologia, você pode estudar a Bíblia, você pode orar e jejuar e deve. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde que eu vou? Eu fico, eu vou, eu mudo, eu não mudo. Só que tem uma coisa que nenhuma escola, nada, ninguém, nem essa pregação vai te ensinar. A sua experiência do dia a dia sendo constante. Pegou um trabalho, vai fazendo. Aí Deus vai te moldando, vai por aqui, é aqui, mas é caminhando. Salmos, fugiu. Aquele que leva a preciosa semente, caminhando e chorando, voltará sem dúvida com os seus feixes. Que salmo é esse? 126. Coloca aí, é lá nos últimos versículos, por gentileza, querida. Então, você pega a preciosa semente, que é o chamado de Deus, caminhando e chorando. Olha só, você nem tem noção do que você está fazendo, aonde você está indo.
É no último, nos últimos, deve ser o 4 ou 5. Olha lá, é esse mesmo, é o 6. Obrigado. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria. O choro foi embora, amém? Trazendo o resultado. Então é impossível quem é constante não ter resultado. Pessoas vencedoras, parece que falar a palavra vencedor aqui não pode sim. Pessoas vencedoras são pessoas que tiveram uma trajetória de constância. Amém? Não tem muito segredo. Você pode se especializar e deve, buscar e deve, mas eu conheço gênios aí que não são constantes. Eu conheço pessoas de Deus, vamos trazer para o nosso mundo aqui, para a igreja, que eu falo para a Camila, essa pessoa, se ela fosse firme, se ela fosse constante, ela ia arrebentar no reino de Deus. Ia ser muito usado, ia ser muito usada. Eu já sentei com pessoas e falei, se dedica. É só ter disponibilidade. Se dedica que você não tem noção que em Deus você fará proezas, como diz a Bíblia. Deus vai te usar, você pode ser estratégica. Mas a pessoa é inconstante, preguiçosa, desanimada, sem vigor. Como é que eu venço o desânimo? Se animando. Não é fazendo curso, não é fazendo live. Isso são ferramentas, mas se você não falar, eu preciso fazer alguma coisa e pegar e até o final, você nunca vai provar o resultado de alguém que é constante. Não tem outro caminho, amém? Não tem. E Davi entendeu isso. Outra coisa, como é que eu tenho uma vida cristã saudável? Antes de eu passar para o segundo ponto, presta atenção para a gente finalizar esse assunto constância, que isso aqui daria a pregação inteira, mas eu preciso sair dele. Lembra que Davi foi constante, mas aconteceu uma coisa aqui no versículo 15. Ele ficou cansado, ele foi batalhar, cumprindo o que ele tinha que fazer e ele se cansou. Pois bem, pastor, você falou tudo, você só não falou que ser constante cansa muito. Cansa, tem dia que você fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não estou vendo resultado. Cansa ou não cansa? Muito ainda. Então você precisa aprender a descansar, não a parar. Eu ouvi essa frase em algum lugar, eu levei para a minha vida. Não para, aprenda a descansar. Não para, aprenda a descansar. Como? Não sei, vamos estudar o seu caso aí. Não pare naquilo que Deus te chamou. Apenas aprenda a descansar. Davi ficou cansado. Talvez na hora errada, na batalha. Já a gente vai falar o que aconteceu depois. Ele ficou cansado, é fato, mas ele não parou. Talvez ele ficou cansado ainda com a espada, aquele gigante vindo, ele, é agora que eu vou para a glória. Mas ele não parou. Então aprenda a descansar. Ore para o Senhor, me dá um descanso, me dá uma calmaria, me dá uma tranquilidade, Senhor, mas eu não vou parar. Os salmos de Davi, hoje a gente está falando muito de Davi. Os salmos de Davi eu acho lindo, porque muitos salmos ele começa, que eu estou sendo perseguido. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vir em meu socorro? Porque o inimigo está me esfacelando vivo. Porque eu vivo de caverna em caverna. Mas ele termina dizendo, mas eu te bendirei no meio da congregação. Mas eu continuarei te louvando. Aí eu lembro de Paulo e Silas na prisão, cheio de vergões. Apanharam muito por causa do evangelho. Foram humilhados, cantando numa prisão. Constância. Aí eu lembro de Pedro, no comecinho da igreja primitiva, quando falam para ele, açoitaram Pedro, eu não lembro quem estava com ele agora, eu não preparei essa parte, mas são coisas que vêm na nossa mente agora. Açoitaram Pedro, falou, pare de falar desse nome. Ele fala, como é que eu vou parar do que eu ouvi, do que eu vi? Como é que eu vou parar de experiências que eu tive? Vocês julguem aí, ele falou, se eu obedeço vocês ou a homens. Uau! Constância gera experiência. É na caminhada você tem experiência com Deus. Quer ter experiência com Deus de verdade? Eu posso orar aqui, a gente buscar a Deus, eu creio nos carismas do Espírito Santo e tal. Eu creio. Mas quer ter uma experiência com Deus mais contínua? Seja constante. Ore mais. Jejue. Fale mais com Jesus. Cante para Ele. Louve. Aí as experiências virão. É ou não é quem tem experiência com Deus? Não é assim? Não é fazendo? Não é na caminhada? Não é aí sentado igual você está hoje? Beleza, hoje você está recebendo a palavra. Mas é o que você vai fazer quando você se levantar, entendeu? É essa constância que nós precisamos. Está cansado? Aprenda a descansar. Só não pare. E o parar aí é desistir do chamado.
Às vezes Deus vai mandar você parar um pouco, respirar, mas esse parar que Deus vai mandar é um parar que não te tira do que Ele mandou. É só para você descansar. Jesus mesmo fala para os discípulos numa altura do ministério, nós não temos nem tempo para comer. Falei sobre isso numa outra pregação. Vamos descansar um pouco. Jesus fala, vamos descansar um pouquinho. Mas eles não conseguiram, mas tudo bem. Vamos descansar um pouquinho. A gente não consegue nem comer. Então Jesus nos dá esse refrigério. Existe o escape do Senhor e eu não consigo sair dessa constância. De repente o Senhor quer falar com você aí, que está inconstante. Né? Seja constante. Não há nada que eu possa fazer além do que te motivar dentro de tudo que eu falei. Você precisa se levantar e falar o que o pastor César sempre fala, põe meu nome aí. E fazer. Faça. Volte. Se envolva. Mas é chato, mas é difícil, seja bem-vindo. Mas você só vai colher frutos se você plantar até o final. Se você arar a terra no sol. Se você se dedicar. Se você ser constante. Por que a gente ouve palestras por aí para nossas profissões e a gente aplaude, a gente acredita que é isso mesmo, é isso mesmo, tem que ser perseverante. E no reino a gente é um gatinho, é um leão aí fora e é um gatinho no reino de Deus. Por quê? Constância. Aprende a descansar, mas não para. Amém? Outra coisa. Na caminhada cristã para uma vida saudável, nós temos que ter amigos no mesmo propósito. Meu irmão, isso é tão precioso. Amigos, não só amigos, mas amigos no mesmo propósito. Observe Davi aqui. Davi tinha seus amigos, que eram os valentes. Quando ele estava cansado, está lá, constante, mas ele se cansa, o amigo dele, chamado Abisai, percebe e socorre Davi matando o gigante. Se Davi não tivesse amigos, e se Davi fosse rei, mas as pessoas, o exército que o servia odiasse ele, ia falar, essa é a hora, eu vou deixar ele morrer. Está na batalha, ninguém vai me condenar. Entendeu? Por que Abisai vai lá e defende Davi? Porque Davi era amado, entendeu? Davi tinha amigos, mas não só amigos. Pastor, você está falando de amigos, já estou buscando na minha mente. Tem o Zé do Boteco lá, é meu amigo. Ok, nada contra o Zé do Boteco, mas o Zé do Boteco está no mesmo propósito que o seu? Hein? Não está. Então ele pode ser um conhecido, alguém legal para papear. Tarde, Zé. Só, meu. Você precisa de amigos que caminhem com você, que entendam sobre Jesus, que entendam sobre a estrada em Cristo, que quando você falar de lutas espirituais, ele vai entender. Não vai te mandar num psicólogo, com todo respeito aos psicólogos. O psicólogo trata de alma, no máximo, e isso é bênção. Mas e quando é espiritual o negócio? Amigos vão te ajudar, mas amigos no mesmo propósito. Jesus, gente, Jesus, ele escolhe 12, não é? Ele caminha com esses 12, ele encaixa os 12 no propósito dele, não é isso? E quando eles estão encaixados no propósito, lá, quando Jesus já está na ceia, ele já vai ser entregue para ser morto. João capítulo 15, coloca aí, versículo 15, se você quiser abrir também. João 15:15, ele fala assim, vocês não são servos, vocês são meus amigos. Vocês não são mais servos, não é? O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Olha que bênção. Amigos. O próprio Jesus entende como homem a condição humana nossa, que nós precisamos caminhar com pessoas. Procure pessoas aqui na comunidade, você que nos assiste, na sua comunidade, no seu meio, homens de Deus, mulheres de Deus. Chama para jantar, para ser seu amigo. Quer me chamar? Pode chamar. Vai um sashimi lá para mim com gengibre e limão. É baratinho. Ai, Jesus amado. Se você julga que você tem amigos ou pessoas que ainda não são seus amigos, mas tem alguma coisa a acrescentar na tua vida, seja inteligente, caminha com essas pessoas. Tem uns chatos aí no meio aí, tem. Às vezes é você mesmo, sei lá. Mas às vezes assim, que se acha com alguém aí. Acha um Abisai aí. Acha um cara. Acha uma mulher aí. Ah, mas eu tenho, a minha esposa, é verdade. Meu marido, é verdade. Mas às vezes você precisa de alguém de fora também. É importante para caminhar junto, amém? Tem amigos, Jesus escolhe. Quantos amigos você quiser, pode ter, mas os íntimos
precisam estar no mesmo propósito. Mas olha que interessante, eu quero cultivar amigos, pastor. Você quer cultivar amigos. Davi, ele não tinha essa fidelidade dos seus amigos, a ponto de morrer por ele. Tem uma outra situação que nós já falamos aqui algumas vezes, que é uma história linda, eu não lembro onde está, me perdoe, está em Samuel, que Davi está numa guerra e ele fala, quem me dera tomar a água dos poços de Belém, se eu não me engano. E os amigos dele, esses mesmos caras, atravessam o acampamento inimigo e pega um odre de água para o cara. Isso eu acho impressionante, cara. Eles arriscam a vida para trazer uma jarra de água para Davi. Eles poderiam falar o quê? Nada, ficar quieto, falar, que frescura, toma a água que tem aí, rapaz. Mas não é o meu amigo. Mas sabe por que eles tinham essa fidelidade, esse amor por Davi? Eu respondo para você. Olha essa passagem aqui, rapidinho. 1 Samuel, o mesmo Samuel, volta bastante. Lá no primeiro, o capítulo, eu acredito que seja o 22. Quando eles se conhecem. Como é que Davi conhece esses amigos aí? Como é que é o contexto aí? Quem é bom de Bíblia já matou a charada, né? Na famosa caverna de Adulão. 1 Samuel, capítulo 22. Davi estava ainda jovem. Davi era um jovem que tem que abandonar sua família e fugir do rei Saul sem ter feito nada. Esse é o contexto. Davi, um jovem que só fez o bem, inclusive para o rei Saul, e teve que fugir e abandonar sua família. Esse é o contexto. Quando Davi está fugindo, ele entra na caverna de Adulão, isso é o capítulo 22 do 1 Samuel. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram 400 homens. Esses caras endividados, amargurados, apertados, amargurados de espírito, em aperto, se tornaram os valentes de Davi. Por que eles amam Davi? Porque Davi recebeu eles, se fez chefe deles. Num momento muito difícil, Davi deixou de lado a sua dor, porque devia ser muito difícil que o jovem Davi estava passando, para falar, eu vou liderar vocês. Vamos fazer um exército? Eu vou cuidar de vocês. E assim começa a trajetória de Davi. E isso que Davi plantou e não parou ali, Davi vai se desenvolvendo um bom rei, traz para esses valentes tamanho amor, tamanha amizade, a ponto deles fazerem tudo isso que nós já relatamos. E você tem um amigo assim? Pelo menos um? Será que tem? Se você não tem, talvez porque você, nas cavernas da vida, nas dificuldades, nas pandemias da vida, você se fechou na sua casa e falou, vamos cuidar só de nós agora. O bicho está pegando, vou cuidar só de mim. Tipo, o barco afundou, se despedaçou, e você só tem uma tábua de salvação ou duas, e você só protegeu você. Você não estendeu a mão para ninguém. Você não cativa a amizade. Obviamente, a sua caminhada cristã pode até acontecer, porque alguns podem estar pensando aqui agora, eu preciso de Deus, de Jesus, Ele é meu amigo. Ok, está certinho. Pode caminhar assim, mas Jesus cultivou a amizade. A Bíblia diz que o amigo é mais importante, que você acha um tesouro quando você acha uma amizade. Tem amigos que na angústia se faz irmãos, não é isso? Se faz irmãos. A comunhão, isso é importante. Amém, igreja? É importante. Eleja pessoas, mas essa pessoa está endividada, amargurada, tal, mas é uma pessoa de potencial em Deus, fala, vamos caminhar junto, eu te ajudo, pois lá na frente você vai me ajudar. É assim que funciona. Eleja amigos, pega a sua agenda aí, remarque almoços, jantares e cafés, e chame pessoas para caminhar com você. Amém? Chame, isso a sua vida vai ficar mais saudável espiritualmente. É só eu e Jesus, eu sozinho e tal, amém, mas sua vida vai ficar mais pesada. Vai caminhar sim. Eu não estou dizendo de salvação e nem que a sua vida com Deus não vai caminhar. Não é isso. Mas vai ficar mais truncada, mais pesada. Então, se a gente quer uma caminhada cristã saudável, eu sou constante e eu busco amigos no mesmo propósito. Vai sondando aí. A pessoa está no mesmo propósito? Ela quer buscar o mesmo Deus que você? Cola nessa pessoa. Amém? Para finalizar, na caminhada cristã, se eu quero ter sucesso, vamos colocar assim, uma vida saudável com Cristo de verdade, acontece o que tem aqui no último versículo.
A confirmação do chamado. Isso aqui eu precisaria de 1 hora para falar. O que é confirmação do chamado? Davi, por exemplo, aqui no 17, o nosso texto base, 2 Samuel 21. Lá no versículo 17, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu. O amigo apareceu aí e matou. Então, olha o que acontece. Os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eu tenho certeza que quando Davi ouviu isso, o chamado dele foi confirmado. Falou: meu Deus, eles me consideram a lâmpada de Israel. Então o meu chamado está além do que guerrear montado num cavalo. Talvez a partir dali, eu creio, que ele nunca mais montou num cavalo para ir numa batalha. Até porque ele já estava velho. Ele entendeu que ele poderia ser muito mais útil e muito mais estratégico, e o chamado dele ser muito mais potente se ele se dedicasse em ser a lâmpada de Israel. Ou seja, ser o guia, o líder, alguém que vai guiar o povo, que vai iluminar os caminhos. É tipo isso mesmo. Mas quando que ele soube isso? Quando amigos chegaram nele, pessoas chegaram nele e falaram: você sabia que seu chamado é além do que você está imaginando? Isso a gente chama de confirmação de chamado. Eu explico melhor. Por exemplo, Paulo fazia isso direto. Abra por gentileza em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Eu lembro que eu lia as cartas de Paulo e quando ele está dando as saudações lá, eu não gostava muito. Eu vou admitir aqui um pecadinho para vocês. Eu lia lá, eu saúdo não sei quem, eu saio não sei o quê, eu fico feliz, porque... pode ver, o começo das cartas de Paulo, ele está sempre assim, ó. Graça e paz, a paz de Deus. Eu já falava: me manda a revelação logo. Eu falava: vai, amém, que fica dando oi aí pro povo aí, fala logo. Dou graças a Deus por tudo, recordo de vocês. Mas Paulo, vai logo para a benção aí para mim. Pensamento pequeno. Aí quando a gente vai amadurecendo, entendendo que tudo que está na Bíblia é útil, toda a escritura é proveitosa, toda. Confirmação do chamado, ele faz muito isso. No caso de Filipenses, ele fala no começo. Mas olha que bonito, Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneçam firmes deste modo, firmes no Senhor. Então, quando Paulo, em prisão, que ele estava em prisão, estava ali preso, não é fácil, talvez, duvidoso, porque a gente é homem, ser humano. Meu Deus, eu estou preso, o que vai acontecer comigo e tal. O que confirmava o chamado de Paulo? O que trazia vida para ele? O que trazia alegria? Quando ele escrevia essas cartas, quando ele lembrava das sementes que ele plantou, que um dia ele foi constante, lembra que eu falei? Plantou as sementes e hoje germinou, viraram igrejas, pessoas. Então ele confirmava o chamado dele quando ele dava essas saudações. Olha, eu estou feliz em ver vocês, feliz em ver a igreja crescendo. Resumindo, a glória é de Deus, mas Deus me usou para plantar, quer dizer que eu sou útil, quer dizer que meu chamado é útil. Então ali ele se renova. Como é gostoso quando a gente ouve um testemunho de alguém, como ouvi semana passada, e Deus dá o privilégio de ouvir em algumas pregações. Deus falou comigo, Deus tratou comigo, isso confirma o meu chamado. E vice-versa, quando você está fazendo a obra de Deus e você recebe a confirmação, a glória de Deus, é tudo dele, é ele que faz, mas ele escolheu fazer por você. E quando isso confirma o seu chamado, isso dá força para caminhar, entendeu? Fica uma vida cristã mais oxigenada, entendeu? Mais gostosa de caminhar. Você fala: poxa, vale a pena, vale a pena. Eu admito a vocês uma coisa, não sei se só eu passo por isso, vou lá, né, falar de mim. Nem tudo que eu faço na obra de Deus eu gosto. Isso é forte falar isso, né? Nem tudo. Existem coisas que envolvem a igreja, a obra, sempre foi assim, não é a genuína, sempre foi que eu falo: nossa, isso aqui não é minha praia fazer, não gosto, mas vamos ser constantes, vamos lá, a gente faz e tal. E quantos frutos Deus me permitiu colher em situações que fiz, que eu não queria fazer, mas eu fiz. Entendeu? Constância, somado à confirmação do chamado. Paulo, olha que bonito, vai vir um pouquinho lá em segunda, eu acho que é segunda, Tessalonicenses. Vira aí, você vai passar por Colossenses, quem está me acompanhando. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, é a primeira mesmo, capítulo 2, olha que bonito, versículo 19. 1 Tessalonicenses 2, 19. Olha que bonito essa passagem. Paulo diz assim:
A palavra do Senhor diz assim, usando Paulo: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que bonito. Então Paulo falava para o povo que ele plantou: quem que é minha alegria? Quem que é minha coroa? O que me traz felicidade? Ver vocês cheios de Deus. Vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Nos momentos de fraqueza que tenho, agora estou parafraseando Paulo e a gente, de dúvidas, não sei, de incertezas, o que me traz oxigênio, saúde, vida, é me apegar ao meu chamado sendo confirmado na vida dos outros. Está entendendo? É isso, quando você faz a obra e é constante tudo, e os frutos começam a vir, você entende que a glória é de Deus. Você entende que você não é nada, mas você entende que mesmo sendo a glória de Deus e você não sendo nada, Deus de alguma maneira reparte com você alguma coisa. Reparte com você algum fruto para você falar: poxa, está valendo a pena fazer o que eu estou fazendo. Ainda mais no mundo hoje tão individualista, né? O importante é você ser feliz. O Evangelho fala: o importante é que o outro seja feliz. Aí você tem que escolher. Aí quando você se dispõe a fazer o outro feliz, falei sobre isso ontem aqui, o outro feliz, quando você tem essa disponibilidade, às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes tem os ingratos e tal, mas você está lá, constante: Senhor, me ajuda. De vez em quando você precisa descansar, depois você volta: me ajuda, vamos lá, e você busca amigos e tal. A confirmação vem do seu chamado. É uma delícia ver. Eu tenho alguns testemunhos aqui para a glória de Deus, de caminhadas minhas, que eu nem tinha noção do que, eu só preguei. A gente não tem noção do que acontece quando você faz algo para o reino. Você não tem noção. Mas um dia, na permissão de Deus, algumas coisas a gente fica sabendo. Como isso fortalece a nossa fé? Você não tem noção quando você chega em alguém que te abençoou, que orou por você, que pregou, que fez alguma coisa, seu pai, sua mãe, não sei, e fala: olha, você foi parte da minha vida cristã de alguma maneira. Você às vezes nem sabe. Às vezes você está confirmando o chamado dessa pessoa, e às vezes essa pessoa estava até pensando em desistir, sei lá. E ela fala: eita, eu nem sabia que eu fui tão estratégico assim para alguém. Eu nem tinha essa noção, não é verdade? Então, isso só vem se a gente fizer obra, irmão. Quando o nosso chamado é confirmado, nós temos uma vida cristã robusta, consolada. Os momentos difíceis virão, gente, as tribulações virão, mas você vai lembrar: pera, eu sou um pobre pecador, mas eu sou um pobre pecador usado por Deus. Eu sou um pobre pecador, mas eu sou um pobre pecador constante, que busca alianças, no bom sentido da palavra, pessoas de Deus para caminhar comigo, e que o meu chamado precisa ser confirmado. A minha alegria, a minha coroa é quando eu faço a obra de Deus. Eu poderia ler mais, 2 Timóteo, anotei mais um aqui, mas tem assim, todas as epístolas de Paulo você vai ver que é a confirmação do chamado do próprio Paulo. 2 Timóteo 1, no comecinho ali, no 3, 2 Timóteo, vira mais um pouquinho, 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha que lindo esses textos. Paulo dizendo: eu preciso ver vocês, porque daí eu vou ficar feliz. Porque às vezes a gente fica meio triste, não é? Desanimado, mesmo sendo de Deus. E quando você vê o resultado de uma obra que você está fazendo, quando você confirma isso, os irmãos estão entendendo? Confirma, isso te traz vida também. Então, se você está sendo abençoado por alguém, liga para essa pessoa, manda uma mensagem. A glória é de Deus, irmão, é fato. Mas às vezes essa pessoa precisa saber que ela foi usada por Deus para te abençoar. Manda uma mensagem, manda um muito obrigado. Manda. Não deixa essa pessoa vaidosa, envaidecida. Não é isso, não é rasgar seda para ninguém, não. Mas você vê que a pessoa é séria no chamado, séria na obra. Eu inverto os papéis agora. Se você está sendo abençoado por alguém, fala com essa pessoa. Como Deus está usando você. Ajude a confirmar o chamado dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que em Deus nós fazemos proezas. Isso é Salmo 108. Em Deus fazemos proezas. Mas se nós não ficarmos sabendo, não saberemos o tamanho dessa proeza que Deus quer nos usar. E o nosso chamado não vai ser confirmado. A gente vai continuar caminhando. Continuaremos fazendo. Mas se nós não sabermos, isso pode nos fazer caminhar um pouco entristecidos.
Eu lembro que os 2 anos que eu cuidei das terças-feiras aqui, e eu já finalizo, não foram muito prazerosos, mas bem difíceis, né? A terça-feira, a igreja não vem. Bom, vocês não vêm de terça-feira, ponto. É isso aí. Não vem. Não sei se é porque o pastor não está aqui. De verdade, isso é uma conta que eu não entendo, não fecha. A igreja não vem. Mas ok, isso eu falo com o coração limpo, em paz, quanto a vocês. Fica tranquila. Só para aplicar aqui agora. Como era gostoso quando a gente ouvia, mesmo com ali 20, 30, 40 pessoas, que isso não corresponde nem a um quinto da igreja. Deus usou, o culto que eu mais gosto é a terça e tal. E isso fortalecia a liderança que estava naquele trabalho. Fortalecia, porque não é fácil você preparar um sermão, você se dedicar, você orar, você se consagrar, e a igreja não confirmar isso, a igreja não participar. Quem é líder aqui de qualquer tipo de ministério sabe. Você organiza um trabalho e não vem ninguém. Não é fácil, você vai continuar. Você não vai parar porque você não faz para homens. Mas você vai ficar triste, você vai ficar, poxa, meu Deus e tal, né? Então, use esses exemplos para a sua vida. Prestigie o trabalho do outro, ajude o seu irmão, corre com ele. Essa igreja, agora eu vou falar da nossa casa, e você aí que tem a sua igreja, tem um corpo. A Bíblia trata a igreja como corpo, com muitos membros. Então Deus pode usar muita gente, não é só 1 ou 2. Você não tem noção como tem gente de Deus aqui do seu lado. Do seu lado. É só você, o tópico 2, buscar amizade com essa pessoa, que você vai ver que tem gente muito mais brilhante espiritualmente que esse que vos fala. Muito mais, aqui agora. Eu tenho certeza disso. Poderia estar aqui pregando no meu lugar tranquilamente. Talvez não está sendo constante, que é o ponto 1. Está entendendo? O link? Talvez você poderia estar aqui, ó, tranquilamente. Não é nenhuma nem duas. Tranquilamente. Ou nas terças-feiras. Tranquilamente. Falta o quê, talvez? Constância, posicionamento. Amém, queridos? Então eu finalizo fazendo um panorama dessa palavra. Se você quer ter uma vida cristã saudável, a gente precisa ser constante. A gente precisa aprender a descansar, não parar. A gente precisa ter amigos. Amigos no mesmo propósito, não é qualquer amigo. Isso traz frescor na vida espiritual. Talvez sua vida espiritual está empoeirada, sabe? Você está assim espiritualmente. Quem é espiritual discerne o que eu estou pregando aqui agora. Você está caminhando, mas você está cansado. Quer um frescor espiritual? Uma unção de óleo fresco, igual diz a Bíblia? Constância. Aprende a descansar, não para. Busca amizades de Deus. Busca amizades de Deus. Destrava esse porão da sua alma aí. Abre ele, fala, entra. Alguém precisa entrar aqui, meu Deus do céu. Alguém precisa me ajudar a caminhar. E por fim, confirme o seu chamado. Busque, Senhor, eu faço para a tua glória, mas se o Senhor puder me mostrar alguns frutos, isso vai me confirmar, porque eu sou um homem pecador, limitado. Às vezes eu não sei se o que eu estou fazendo é de Deus. Não sei se você tem essa dúvida. Às vezes a gente não sabe. Antes de eu tirar uma palavra, eu falo, Senhor, será que é da minha carne ou é o Senhor? Eu só sei depois se é confirmado ou não. Ou às vezes Deus tem um encontro comigo, tal, acontece. Mas geralmente a gente sabe quando a gente vê na internet que, olha, glória a Deus, Deus falou comigo, alguém manda uma mensagem, Deus falou comigo, opa, então não fui eu. Deus realmente me usou. Porque nós somos humanos no mesmo barco. Inseguros, imperfeitos às vezes. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?